Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para falar para você o que é esse tal propósito que as pessoas, que a mídia em geral diz, que as empresas dizem que tem e que às vezes você pode também estar aí se perguntando qual que é esse tal propósito que eu tenho que ter. Então, esse vídeo é para falar sobre isso com você hoje. Então, já quero te pedir para você pegar papel e caneta, porque nós vamos usar hoje, tá? Então, esse vídeo é interativo com você. Pega papel e caneta. Então, pausa o vídeo, pega papel e caneta e volta pro vídeo. E agora que você já tá com papel e caneta na mão, eu quero te pedir para você me responder essa pergunta. Qual é o seu propósito? Ou o que é propósito para você? Tá? Responde essa pergunta, pausa o vídeo e responde essa pergunta agora. Bom, antes de eu dar continuidade nesse vídeo, eu preciso te contar uma história, né, de como que eu descobri o meu propósito e de que forma que eu entendi que era preciso eu saber o meu propósito de vida, o meu propósito de cada pilar da minha vida. Então, começou quando eu trabalhava numa empresa e essa empresa tinha o propósito dela. Então, quando eu assisti aquele vídeo do propósito dela, aquilo mexia comigo, aquilo me encantava e eu realmente vesti a camisa da empresa e aquele propósito era meu também. Então, quantas pessoas você pode se identificar com isso? Nós vestimos e nós aceitamos os propósitos que tem por aí. Tem uma marca que você gosta, por exemplo, da Apple. Né? Por que você usa a Apple? Qual que é o desejo de você ter um Apple? Ok? É o propósito da empresa para você. Por que você toma tanta Coca-Cola? Por que você gosta de um tal tipo de chocolate, né? Nós nos identificamos com os propósitos das pessoas, com o propósito das coisas, dos objetos, dos lugares. Só que é necessário que você tenha o seu propósito, que você saiba o seu propósito. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Eu fiz uma enquete, eu fiz uma pesquisa de campo, mais ou menos, com em torno de umas 20 pessoas, perguntando para elas a mesma pergunta que eu fiz para você e que você já respondeu. Qual é o seu propósito ou o que é propósito para você? E eu consegui catalogar essas pessoas em 4 grupos. O primeiro grupo de pessoas me respondia com a seguinte afirmação: propósito é, e me dava a teoria do que é propósito, tá? Me dizia o significado, às vezes, da palavra propósito ou do fator ter um propósito, mas sempre com a teoria, tá? Segundo grupo de pessoas me respondia dizendo: meu propósito é pagar as minhas contas, comprar um carro, emagrecer, meu propósito é viajar o mundo inteiro, meu propósito é ter uma vida saudável, tal. Então as pessoas me responderam, esse segundo grupo de pessoas me respondeu dizendo que propósito é um objetivo, uma meta, um sonho, um desejo, uma aspiração. E já quero te dizer que propósito não é isso, isso é objetivos, tá bom? Então, o terceiro grupo agora de pessoas não souberam me responder. Ficaram envergonhadas e às vezes me responderam com uma outra pergunta. Tá, mas e aí? Por que você quer saber? Ou o que é isso? E eu disse que era uma enquete para um vídeo que eu estava gravando e eu queria ter conteúdo. Mas mesmo assim a pessoa me devolveu a pergunta e não conseguia me responder. Por vergonha, mas quase nenhuma pessoa disse para mim, eu não sei. Eu disse que quase nenhuma pessoa disse para mim que não sabia, porque na verdade o meu filho me respondeu o que é propósito. Eu perguntei pro meu filho, ele tem 6 anos, e ele me respondeu e eu quero compartilhar com você o áudio, porque eu gravei, tá? Então, e aí, esse é o quarto grupo de pessoas. Deixa eu colocar aqui para você ouvir. Diogo, qual que é o seu propósito? Estudar? Que mais? Fazer as tarefas de casa? Pintar lá fora? Esse é o pôr no meu celular? Assistir TV? Não, essa é a sua rotina. É a rotina que a mamãe colocou pra você. Mas e o seu propósito? Eu não sei. Tá bom. Show! Então, o quarto grupo de pessoas é igual o Diogo, meu filho, que disse que não sabe qual é o propósito. E aí, agora eu já quero te encorajar com esse vídeo. O Diogo, ele tem 6 anos, o meu filho, e ele disse que não sabe qual é o propósito dele. E é normal, porque ele é uma criança. Só que existe muito adulto que também não sabe dizer qual é o seu propósito. Então, se você não sabe,
qual é o seu propósito, eu quero te convidar, eu quero te encorajar. Tenha coragem de dizer, eu não sei. Porque quando não se sabe, se aprende. E esse é o desejo, esse é meu objetivo com esse vídeo hoje, tá? Então, partindo do pressuposto do que não é propósito, eu quero que você entenda que propósito não tem nada a ver com metas, objetivos, sonhos, desejos, realizações, tá? E isso fica nessa categoria de coisas com as quais você vai realizar, com coisas que você vai ter que fazer tarefas, alcançar, tá? Então, propósito, pega papel e caneta e já anota. Propósito é algo pelo qual se vive todos os dias. Propósito é algo pelo qual você vive todos os dias, pela qual eu vivo todos os dias. E isso também faz com que eu me diferencie, com que eu seja diferente no meio das pessoas, em volta das pessoas, tá? O seu propósito, ele te diferencia, né? Com o que você pode ou não fazer com as pessoas. O seu propósito, ele é aquilo pelo qual você vai viver todos os dias. E deixa eu te falar, quando eu pergunto para alguém qual é o seu propósito e a pessoa me responde pagar contas. Nossa, você vive todos os dias para pagar contas. Na verdade, nós vivemos tudo o que nós fazemos em busca de um estado emocional. E se você consegue definir o seu propósito e o estado emocional que esse propósito vai trazer para você, você vai conseguir viver muito melhor. Então, quando você quer pagar todas as suas contas, que é a realidade da maioria das pessoas hoje, eu desejo pagar todas as minhas contas, e o meu propósito é quitar as minhas contas. No fundo, será se o que você não quer viver é uma liberdade? Será se o que você quer viver não é uma vida plena, feliz? Será se o que você quer viver é um desfrute de algo que você já alcançou? Então, se você pensa nessas palavras, liberdade, desfrute, né? Isso tem a ver com um estado emocional, uma felicidade. Então, você pode colocar isso como propósito da sua vida. O propósito da minha vida é ser feliz. E para isso, eu vou pagar as minhas contas em dia. Então, isso tem a ver com objetivos. E o seu propósito tem a ver com o que está por trás, o seu estado emocional, aquilo que você deseja. Mas se mesmo assim para você tá difícil de entender qual que é o seu propósito, eu quero te dizer aqui que já existem 5 propósitos sobre a sua vida. Já existem 5 propósitos sobre a sua vida, pelos quais você talvez não conhece, ou se você conhece, esse vídeo é para reforçar isso em você. Então, eu vou partir do princípio de que todas as coisas começam com Deus e todas as coisas terminam em Deus, tá? Esse é um princípio, eu já fiz vídeo aqui falando sobre princípio para vocês. Princípio é aquilo que te baseia para você se comportar, para você falar, para você dizer. Então, esse é o meu princípio, tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. E partindo desse princípio, eu quero dizer para você que se você ainda não tem esse princípio na sua vida, em Colossenses 1,16, o autor escreve, né, isso que eu tô te dizendo, esse princípio. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, Deus. Então, já fica aí o princípio para esses 5 propósitos que eu vou te falar. Então, bora lá. O seu primeiro propósito que já existe sobre sua vida, e se você não tinha consciência disso, esse é o meu desejo que você conheça hoje. O seu primeiro propósito é de agradar a Deus. Você foi feito para agradar a Deus. Quando você nasceu, Deus ele sorriu com a sua vida. Quando você foi gerado, Deus já desejava você. Só quem dá vida ou quem tira a vida é Deus. Então, quando você foi feito para agradar a Deus. Então, esse é o seu primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo propósito da sua vida,
fazer parte da família de Deus. E aqui eu quero te dizer, sabe aquela história, quando eu era adolescente eu queria ser hippie, queria ser clubber, depois queria ser roqueira, enfim, queria viver de mochila pelo mundo, eu queria fazer parte dessa tribo, eu queria fazer parte dessa galera. Hoje eu sou coach, eu faço parte de uma galera que é coach, de uma galera que desenvolve pessoas. É da essência humana que a gente viva em conjunto. Tá? Os animais vivem em conjunto, o ser humano ele também vive em conjunto. E isso é um desejo que já está dentro do seu coração para viver o seu propósito, que você talvez não soubesse até ouvir agora. Mas você foi feito para viver em família, para viver em comunidade. E aqui eu digo a comunidade de Deus. E quem são essas pessoas? Quem é essa família de Deus? São todas as pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, que compartilham da mesma crença que a sua, que acredita em Deus também, tá? Então nós somos feitos, eu fui criada, você foi criado para viver em família. E aqui não é só a família da sua casa, é a família de Deus, é a comunidade de Deus. Se você assim julgar que é uma igreja, uau! Se você assim julgar que é uma comunidade, né, a sua igreja dentro da sua casa, um grupo de célula, ok, pode ser também, desde que todas essas pessoas tenham em comum propósito também agradar a Deus, também ter a fé em Deus. E aí sim é uma família, porque daí você está junto com as pessoas que pregam, que falam a mesma coisa que você. Terceiro propósito da sua vida, você foi criado para se tornar semelhante a Deus. Sabe aquela história que às vezes a pessoa fala, nossa, eu não pareço com nada, não lembro ninguém, não me encaixo em lugar nenhum, parece que eu não sou desse mundo, parece que eu não... Sabe? A pessoa ela não se encaixa em lugar nenhum. É porque ela não sabe que ela foi criada para se tornar semelhante a Deus. E aí eu quero te dizer que em Gênesis 1:26, Deus, quando ele cria todas as coisas do mundo, ele cria o homem e a mulher. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e governe ele sobre todas as coisas da terra. Tá em Gênesis 1:26, se você quiser conferir aí também na sua Bíblia e anotar essa frase para você ficar relembrando dela. Essas palavras de Deus. Então Deus disse, façamos o homem. Mas Deus não criou todas as coisas? Criou. E junto dele tinha Jesus e o Espírito Santo. Então você foi criado e eu fui criada para me tornar semelhante a Deus. Semelhante a Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo. Então as pessoas que estão pelo mundo, que talvez não se encaixem em lugar nenhum, é porque elas ainda não sabem que elas precisam buscar a imagem e a semelhança delas para que elas realmente entendam quem elas são. E esse princípio aqui de buscar ser semelhante, né, ser imagem e semelhança de Deus, tem a ver com você também descobrir a sua identidade. Mas identidade eu já falei em várias lives, já falei em outros vídeos, não é sobre isso hoje. É sobre propósito. Então, quando você entende a sua identidade, com a sua identidade, você também sabe que o seu propósito é se tornar todos os dias cada vez mais semelhante a Deus. E aí, se você quiser entender um pouco sobre isso, bem simples, bem simples. Deus, ele é amor. Então, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você falar, todos os seus comportamentos, todas as suas habilidades, tudo aquilo que você fizer, se tiver te levando, falando, vivendo numa linguagem de amor, você cada dia mais se torna semelhante a Deus, tá? Então esse é seu terceiro propósito. O seu quarto propósito é, você foi moldado para servir a Deus. E é aqui que a maioria das pessoas se confundem. Elas acreditam que o propósito delas é fazer algo porque elas nasceram com um dom para fazer. E na verdade não é só isso. Você já foi moldada para servir a Deus com isso que você tem de bom. E eu insisto, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. O que você gosta de fazer? Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua competência? Né? Qual que é a sua linguagem? Porque com aquilo que você tem, com aquilo que teu coração queima, com aquilo que você deseja fazer todos os dias da sua vida, é para isso que você foi moldado. E com esse molde, com essa forma, com essa característica que é tão única, com habilidades que só você sabe fazer, você serve a Deus.
E você tem que entender que esse servir a Deus não é servir a Deus como a gente serve uma pessoa aqui com uma bandeja. Servir a Deus é fazer pelo próximo. Lembra de viver em família, viver em comunidade? É isso, é você fazer pelas pessoas, porque quando você serve uma pessoa, lembra que cada pessoa tem o propósito de agradar a Deus, porque quando cada pessoa foi feita, Deus sorriu. Quando você faz algo, você tem uma habilidade, você serve as pessoas do mundo, ou uma pessoa que seja na sua vida inteira, você está vivendo o seu propósito de que você foi feito e moldado para servir a Deus. E aqui eu quero te dizer e te trazer uma reflexão. Se você fica o dia inteiro no computador, o dia inteiro sentado na frente do seu computador, ali digitando, participando de reunião, resolvendo o problema da empresa, você é eficiente, você é produtivo. Isso é sensacional, você tem habilidades ali com a sua mão, você está sendo produtivo, você está resolvendo problemas da empresa a qual você representa. Isso é sensacional, porque o trabalho, ele edifica o homem e Deus, ele não abençoa vagabundo. Então o trabalho você precisa trabalhar. O que eu quero te dizer é, teu coração queima quando você está fazendo isso. Você ama isso que você faz, todas as suas habilidades estão voltadas para essa quantidade de horas que você tem aplicado nessa empresa ou nessa atividade. Se não, comece a buscar, comece a procurar e faça isso em um segundo momento, em um segundo horário. Não estou mandando você aqui, vou pedir as minhas contas e vou viver de artesanato. Não, não é isso. Se Deus tocar no seu coração e for o momento, eu tenho certeza que se você se propor a fazer isso, vai dar certo. A questão aqui é, você está fazendo o que você gosta? Porque se você gosta, se o seu coração queima, você foi moldado para isso. E você precisa, com esse molde, servir a Deus, servir as pessoas, fazer parte da família de Deus, agradar a Deus e se tornar cada vez mais semelhante com Deus. Por exemplo, eu amo falar com as pessoas, eu amo desenvolver pessoas intelectualmente, ensinar conceitos, dar treinamento, conversar. Eu amo. E eu estudo para isso, eu me esforço para isso, eu trabalho para isso. E eu sei que eu faço tudo com amor. Ou seja, é com amor? Estou me tornando semelhante a Deus. Eu faço isso para as pessoas, faz parte da comunidade, da família de Deus. Eu sei que quando eu faço isso com tudo que eu sou, com o meu jeito, com a minha característica, eu agrado a Deus. E agora, no quarto propósito, eu sirvo a Deus e sirvo as pessoas com isso, porque é a minha forma, é a minha habilidade, é o meu jeito, sabe? Cada pessoa é única, cada pessoa é única. Se você pausar esse vídeo e tentar me copiar, falar como eu tô falando, você vai ver que você não consegue, porque você fala de um jeito, o seu rosto tem uma expressão, cada pessoa é única, tá? Então você foi moldado para servir a Deus. Então pensa na sua forma, pensa no seu molde aí, tá bom? Porque eu tenho certeza que muitas coisas podem acontecer na sua vida quando você descobre o que você gosta realmente de fazer. E o quinto e último princípio que eu queria te passar, propósito que eu quero te passar é: você foi criado para uma missão. E aí sim veio algo maior. Sabe aquela história? Eu já disse várias vezes isso e ainda digo hoje. Se não for para mudar o mundo, eu nem levanto da cama. Porque o mundo precisa de mim. O mundo precisa de você. E eu só consigo atingir o máximo de pessoas quando eu tenho uma missão muito clara do que eu sou, do que eu quero fazer. E missão aqui tem a ver com fé. Aquilo que você acredita, aquilo que está no teu coração, que realmente vale a pena ser compartilhado, essa é a sua missão. A nossa missão é compartilhar a nossa fé. Aqui eu estou compartilhando com você o meu princípio de que tudo começa em Deus e finaliza em Deus. Eu estou compartilhando com você os 5 propósitos baseados naquilo que eu acredito, naquilo que faz sentido para mim. Eu compartilho com você conteúdos que eu aprendi, ou seja, eu compartilho a fé que eu tenho nessas coisas, a fé que eu tenho em Deus. Então você também tem uma missão. E a sua missão é compartilhar a sua fé. E aí você não tem fé em nada, você não acredita em nada, você é uma pessoa totalmente descrente de qualquer coisa, de tudo. Não para pensar e para refletir sobre as coisas do mundo. Tá vivendo no automático do inconsciente, tá aí um robozinho pilotando no automático. Então fica difícil você entender qual que é o seu propósito. Por isso que eu trouxe esse vídeo com esses 5 propósitos. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, você foi feito para agradar
a Deus. Segundo propósito, você foi feito para fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, você foi feito para se tornar semelhante a Deus. Quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. E quinto propósito, você foi feito para cumprir uma missão. Você foi feito para ter uma missão. E missão aqui tem a ver com fé. E aí você deve estar dizendo assim para mim, pô, Lígia, eu achei que propósito era ficar rico, propósito era ganhar na Mega Sena, propósito era eu... Quer ver? Dar uma vida, até marquei aqui, ó, dar uma vida melhor, com mais conforto para os meus filhos, propósito era eu viajar. Esses são os seus desejos. Esses são os seus anseios. Objetivos, anseios e desejos são algo que vai acontecer num tempo correto. E propósito tem a ver com a eternidade, tem a ver com algo que você vai viver, com algo que você vai deixar, tá? Então, propósito tem a ver com a eternidade, aquilo que você acredita que aqui na Terra é apenas uma passagem, que nós estamos aqui para viver para a eternidade. E agora, quero te fazer um convite, tá? Com seu papel e caneta. Escreve em uma frase, resumidamente, qual é o seu propósito de vida agora? Qual é o seu propósito de vida? O que é propósito para você? Porque eu posso responder o que é propósito com a teoria. Como eu disse aqui, você fazer tudo, né, na sua vida, você, né, as pessoas, ser diferente das pessoas por aquilo que você é. Mas você pode dizer que propósito para você é me dar a sua frase do seu propósito, tá? Então, vamos lá? Quero fazer uma ferramenta com você agora. Então, pega outra folha, papel e caneta. E nós vamos fazer uma ferramenta chamada Minha Linha do Tempo da Vida. Minha Linha do Tempo da Vida. Eu fiz a minha aqui pra você, que eu quero que você faça em casa. Então, você vai pegar uma folha e você vai escrever Minha Linha do Tempo da Vida. E você vai colocar de 0. Eu coloquei de 0, que eu não tô vendo direitinho, mas eu coloquei de 0 até a eternidade. Até quantos anos eu for viver. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Já está pré-determinado para mim, mas o desejo é que eu viva 120 anos aí, né? Quem não quer viver bastante? Se você tiver uma vida plena, feliz. Então eu coloquei que a minha linha do tempo começa quando eu nasci, em 1988, eu fui colocando as idades que foram importantes para mim. E aqui, eu deixei aqui, ó, para te dar um exemplo. Com 2 anos eu andei, com 10 anos eu ganhei um patins, com 18 anos eu casei, com 25 eu tive filho, com 30 eu troquei de carreira, com 31 eu concluí o MBA, com 32 eu criei o meu primeiro curso. Então eu coloquei as coisas boas que realmente fizeram história, mudaram a minha vida. E quero te fazer esse convite para você fazer isso também aí na sua casa. Então você vai fazer sua linha do tempo, tá? E aí, quando você fizer a sua linha do tempo, eu quero que você faça também como eu fiz aqui, esse desenho, essa chave aqui, e você escreva o seu propósito. E eu vou te falar agora qual que é o meu propósito. O meu propósito de vida é fazer a vontade de Deus, vivendo uma vida feliz e plena, ao lado de quem eu amo e fazendo o que eu gosto de fazer. Porque eu sei que eu fazendo o que eu gosto de fazer, eu também estaria agradando a Deus se eu estiver fazendo a vontade dele. Então esse é o meu propósito de vida. Te convido a escrever o seu propósito também numa frase resumida aí do que realmente... Você pode dizer assim, ó, meu propósito de vida é envelhecer e viver feliz com os meus filhos, fazendo a vontade de Deus, mas que você saiba que o seu propósito, ele vai tanger, ele vai marcar, né, a sua existência. Ele é o motivo da sua existência. E, como dica aqui também de livro, se você quiser se aprofundar sobre propósito, eu trouxe aqui, né, os 5 propósitos que você já existe sobre a sua vida, esses propósitos, que é só você aceitar eles na sua vida e viver a sua vida com eles. Você pode se aprofundar nesse livro. Eu pesquisei, eu vi vários vídeos, eu já li vários livros sobre propósito, mas quando eu me encontrei com esse livro, eu já li ele acho que umas 3 vezes de ficar folheando. Ele é um livro que durante 40 dias você vai só pensar e falar sobre propósito. Então, fica com essa dica aqui desse livro, Uma Vida com Propósito, de Rick... Eu não vou falar aqui, Rick Warren. Eu acho que é assim que fala, tá? E eu tenho uma frase para deixar para você, para marcar aí a sua história também, além das palavras de Deus que eu já trouxe para você, Colossenses 1,16, Gênesis 1,16, eu trouxe a frase de William James para você que diz assim, ó, o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la.
a favor de alguma coisa que dure mais que a sua própria vida, tá bom? Um beijo no seu coração.